Esta aula de iluminação é muito importante? Claro que sim, não é? Para o dia-a-dia, depois de terem a carta, porque convém saberem como e quando ligarem as luzes dos veículos, certo? E começo já por dizer uma coisa muito importante. A falta de iluminação obrigatória é uma contraordenação, certo? O que é que são contraordenações? São as asneiras que vocês não podem fazer lá fora, não é? Isto é, tudo que seja asneira, mal feito, é uma contraordenação. E essas contraordenações, nós temos 3 tipos. Existem leves, graves e muito graves. Tal como dá para perceber, quanto mais grave, pior, não é? Nas leves, por exemplo, nas contraordenações leves, é aplicado ao condutor aquilo que se chama de multa, não é? É só uma multa, embora isto é o termo que nós usamos no dia-a-dia e está tudo bem, mas o termo correto para as contraordenações são coimas, ok? A coima é um valor pago, que é isso que é importante para o Estado, não é? Cada multa, o dinheirinho vai para onde? Para hoje. Pronto, e nas contraordenações leves só é aplicada uma coima e está feito, está resolvido o assunto. Mas, sendo graves ou muito graves, tem 2 sanções, 2 castigos, digamos assim. O primeiro, que é o principal para o Estado, que é o quê? O dinheiro, a multa, a coima. E depois tem a inibição de conduzir. Isto é, sendo grave ou muito grave, além de pagarem por isso, ainda vão ficar de castigo durante um tempo sem conduzir, em que entregam a carta durante um tempinho e depois recebem outra vez. Então, no caso de ser uma contraordenação grave, quanto tempo de inibição de conduzir vão ter? Exato. 1 mês a 1 ano. Exatamente, no mínimo 1 mês sem conduzir e pode ir até 1 ano. Depois eles é que vão decidir o tempo que vos vão aplicar. Mas sendo uma contraordenação grave, tem logo 1 mês sem conduzir e pode ir até 1 ano, ok? No caso das muito graves, 2 meses a 2 anos, é o dobro, ok? Então, as luzes, que tipo de contraordenação é se não ligarmos quando obrigatório? E já disseram todas. Já disseram muito grave, grave, leve. Daqui a pouco é crime. Depende da situação. Então, quem é que me sabe dar a certeza? A falta de iluminação obrigatória, qual é a contraordenação? No TikTok estão igual. Estão a dizer grave, leve, muito grave. Zoom, quero respostas. Chova para aí respostas. Estou à espera. Assim, eu acho que é grave, mas se for em autoestrada será muito grave. Obrigado, disseste tudo. E é isso. Isto é, em geral, a falta de iluminação obrigatória, em geral, é grave, ok? É uma contraordenação grave, mas se for em autoestrada, a falta de iluminação em autoestrada é muito grave. Portanto, de qualquer das formas, é mau. Porque, ou grave ou muito grave, além de pagarem a coima, o dinheirinho da multa, não é? Ainda ficam de castigo sem poder conduzir um tempo. Ou 1 mês a 1 ano, se for grave, ou 2 meses a 2 anos, se for muito grave. Portanto, estão a ver que isto é mesmo muito importante, não estão? E pior ainda, no vosso tempo provisório de carta, que vão ser 3 anos pela frente, isto é, têm 3 anos provisórios, depois de obterem a vossa carta, durante esses 3 anos não podem ser sancionados, isto é, não vos podem aplicar uma contraordenação muito grave, uma delas vocês ficam sem carta, ok? Ou 2 graves. Porque à primeira grave eles perdoam, à segunda não há perdão, fica sem carta. E é que fica mesmo sem carta definitivamente, depois tem que tirar outra, ok? Não me querem ver outra vez, pois não? Aliás, a Dona Fernanda estava a dizer agora há pouco, quero tirar a carta que eu estou farta de olhar para a sua cara, foi o que você me disse. Obrigadinho. Disse. Oh, não é verdade, não. Diz hoje que vais às peças e tintas, olhar para a casa. Só depende de si. Claro. Podia ser pior. Se eu não tivesse dentes, era pior. Punha os dedos para fora. Exato. Ora bem, então já perceberam a gravidade da situação, não já? Por isso, atenção às luzes. No dia-a-dia,
Agora, no código da estrada, que é isso que vos interessa neste momento, ir a exame de código, não é? Depois no dia a dia logo se vê. No exame de código também sai sempre perguntas sobre iluminação, como é lógico, porque é muito importante para o dia a dia, portanto, é certo que vai sair, ou vão sair perguntas sobre iluminação de veículos. Muito bem. Então vamos lá. Qual é a função da iluminação? Isto é, olhando para as luzes em geral, para que é que servem as luzes nos veículos? Muito bem. Servem para melhor vermos e sermos vistos pelos outros também, porque há a importância de nós sermos vistos. Não é, Vitória? Ainda falei agora há pouco. Não estavas na aula de moto. Mas estava o Ricardo, pior. Não foi, Ricardo? Falámos agora há pouco na aula da moto. Sim, sim. Então, a iluminação, por exemplo, nos motociclos, em que dissemos que era obrigatório eles, durante o dia, andarem sempre com uma luz ligada, não é? Qual? Sim, os médios. Isso. E é obrigatório, por exemplo, durante o dia, na moto, por exemplo, ligarem a luz, o médio, porque... Qual é a importância de ligarmos a luz durante o dia? Para os outros nos verem. Exato, porque durante o dia, se nós tivermos as luzes ligadas ou não, nós, dentro do nosso veículo, para lá para fora vemos igual, não é? Isto é, está dia, está sol. Eu ligo ou não ligo, eu nem dou conta se tiverem as luzes ligadas ou não é? A não ser que olhe para o painel de instrumentos. Mas imaginem, olhando lá para fora, para mim é-me igual. Ter luzes ou não ter luzes, eu vejo igual. Eu vejo bem, certo? Agora, a importância da iluminação durante o dia é para que os outros, lá de fora, nos consigam ver melhor a nós, ao nosso veículo. Por isso é que hoje em dia os automóveis, quase todos, basicamente, aliás, todos, hoje em dia, é dito assim, todos hoje em dia têm umas luzes diurnas. Nunca repararam que os carros novos têm assim uns LEDzinhos bonitinhos à frente? E atrás também? Isto é, tem LEDs, não é? Pronto, embora nós não vamos falar desse tipo de iluminação, porque esse tipo de iluminação ainda não está incluído no Código da Estrada, mas sabemos que os carros, desde, já não me lembro de que ano, são obrigados a ter esse tipo de iluminação diurna, ok? Pronto, mas isto não está aqui escrito no Código, esqueçam lá isso, para já. Agora, a importância dessas luzes durante o dia é para tornar o veículo mais visível aos outros, certo? Por isso, a iluminação não serve apenas para nós vermos melhor, não serve apenas para iluminar, serve para assinalar também a presença do nosso veículo, para que os outros consigam vê-lo melhor, ver o nosso veículo mais facilmente, ok? E dizer a vocês, eu olho para o carro, vejo o carro, eu olho para uma moto, vejo uma moto, é verdade, mas há certos momentos em que as luzes estando ligadas, dá ali um realce, não é? Dá para ver melhor. Principalmente os motociclos, por isso é que eles são obrigados a andar com os médios ligados sempre, ok? Esses são mesmo obrigados a ligar os médios. Porquê? Porque é um veículo mais pequeno, menos visível aos outros, então a luz acaba por dar mais nas vistas, ok? Muito bem, então é isso. A função da iluminação serve para melhor ver e ser visto. Sim? E, por exemplo, num automóvel ou num motociclo que seja, quais tipos de luzes é que servem para iluminar? Os médios e os máximos. Isso mesmo, médios e máximos. E já vou ver daqui a pouco. Porque os mínimos, há umas luzes fraquinhas que não servem para iluminar, pois não? Servem só para tornar o nosso veículo visível aos outros. Os médios e máximos são as luzes da frente. Isto é uma pergunta de exame teórico, de exame de código, não é? Quais é que são as luzes que servem para iluminar? E tem que responder médios, luzes de cruzamento desculpem, máximos, ok? Luzes de estrada. Pronto, mas daqui a um bocado já vou mostrar melhor. Pronto, então, a nível de função da iluminação, já perceberam? A função é para melhor ver, claro que sim, mas também para melhor ser visto. E quando é que devemos utilizar a iluminação? A conduzir automóveis agora. Principalmente de noite. Exato. Então, no período noturno, isto é, do anoitecer até o amanhecer, não é? Isto é, desde que começa a ficar noite, o pôr do sol, até ao nascer do sol, somos obrigados a ligar a iluminação, certo? Para ver melhor e melhor ser visto. Ok? Sabem que o pôr do sol se pode chamar de outra forma? O pôr do sol chama-se como? É o crepúsculo. Isso. Crepúsculo. E o nascer do sol... Esse já tem um nome mais estranho. Ninguém conhece? A minha amiga? Aureal. É parecido, é? Aurora. É isso. Quem é que conhece uma amiga Aurora?
Ninguém? Ninguém tem uma aurora em casa? Não? Não, eu estou a falar sério, que tenho uma pessoa que eu conheço, aliás, mais que uma, mas pronto, uma que se chama Aurora. Ninguém conhece uma Aurora? Só eu? Ah, Só tá. conheço a Aurora de Casa dos Segredos, ou do Big Brother. É minha amiga. De resto, A Aurora? Nunca vi. De Freamundo? Sim, lavava antigamente os equipamentos. Ah, pensei que era do Big Brother. Do Big Brother, pensei que era de Freamundo. Pensei que estavam a falar da mesma pessoa, pronto. Não interessa. É a aurora, que é o nascer do sol, e é o crepúsculo, que é o pôr do sol. Correto? Do crepúsculo toda a gente viu a saga do Twilight, não é? Mesmo os mais novinhos que ainda não eram nascidos quando aquilo saiu. Nunca viste, André? Vês? Em que ano é que nasceste? Já tinha saído. Já vieste tarde. Quem é que se lembra de ver o crepúsculo? Olha, a Sofia está a dizer que tem a tia dela, que é a Aurora, vês? Nunca mais te esqueças da tua tia, é o nascer do sol. Pronto, é só para se relembrarem da tia de alguém, do amigo de alguém ao nascer do sol. Porquê é que eu estou aqui a repetir isto? Porque de vez em quando aparece nos testes a Aurora e o crepúsculo, e a pessoa fica a olhar para aquilo e a pensar, o que é isto, não é? Então é só relembrar a aurora, nascer do sol, crepúsculo, pôr do sol. E neste intervalo de tempo, do crepúsculo, isto é, do pôr do sol até ao amanhecer, a aurora, sim, tem mesmo que ligar as luzes obrigatoriamente. Ora, deixa cá ver quem é que está a entrar agora. Ora, menina Telma, conseguiste entrar agora? Boa noite. Estava difícil. E a menina Diolinda, Leão. Olá, Diolinda. Acho que é atrás. Atrás tens o teu álbum. Ok, acho que já... Eu disse boa noite a toda a gente, é só por causa do registro das aulas. O Fábio Monteiro não disse olá, Fábio. Ana. Oh, Ana, és Ana quê? Só para saber o teu último nome. E a Telma aqui? A Telma? É a Telma... Espera aí que eu sei. Ih, esqueci-me. Como é que é? Oh, Telma, és Telma quê? Esqueci-me do último nome. Está mal. Ana Silva e a Telma. Ó Telma, estás aí? Se calhar já foi embora outra vez. Já caiu. Entretanto ela responde, mas eu sei quem é. Eu depois vou procurar. Bom, continuando. Então, não esqueçam, neste período tem que obrigatoriamente ligar luzes, certo? Pronto, e agora vamos ver que tipo de luzes, não é? Porque há luzes... Desculpem. Ok. Então, nos automóveis, e estamos a falar no geral, em automóveis, certo? Mas depois há a específica dos motociclos, que ainda falei há pouco na aula de fim da tarde, porque é diferente, não é? A nível de motociclos. Portanto, meninos, quem está a tirar a carta de carro é uma coisa, quem está a tirar a carta de moto, atenção que tem situações diferentes. A nível de cores, pronto, mas isso depois falamos mais especificamente, ok? Agora vamos falar no geral, que tem a ver com os automóveis todos, seja ligeiro, seja pesado. Olá, Telma, não faz mal, estávamos aqui com uma luta a saber qual era o teu sobrenome, que eu esqueci-me, e pronto, e era para ver que tu estavas aí a entrar e a sair, não é? Estava mal. Ora, diz lá o teu sobrenome, que eu esqueci-me, a minha memória está muito fraquinha. Leitão. É isso. Obrigado. Então, vamos ter que saber as luzes obrigatórias à frente e à retaguarda. Relembro, mais uma vez, que seja em automóveis ligeiros ou em automóveis pesados, é igual. Embora para vocês interessem os ligeiros, não é? Mas tem que saber que é obrigatório em todos os automóveis. Então, antes de eu mostrar que luzes... Quer dizer, já estou a mostrar. Tenho aqui os títulos. Ok. Ninguém leu, pois não? Ainda bem. Que luzes temos que ter obrigatoriamente à frente nos automóveis? Calma, calma, calma. Calma. Pronto, estas eu perdoo, não é? Já sabem. Então, vamos ver. Tem que ter mínimos, médios, máximos, nevoeiro, piscas. Isto tudo é obrigatório, que acabamos de dizer.
mínimos, médios, máximos, nevoeiro e piscas. É tudo obrigatório? Ah, As de nevoeiro. muito bem. Estas podemos tirá-las fora, não é? Vou ali com uma chave de fendas e vou arrancá-las para fora. Ó meninos aí TikTok, estamos a falar à frente, ainda não estamos na traseira. É só à frente. Já estão a falar em marcha atrás. Vamos dividir isto, senão fica tudo muito confuso, não é? Então pronto, vamos lá ver. Temos os mínimos, sim senhor, obrigatório. Temos os médios, temos os máximos e temos os indicadores de mudança de direção, os piscas. Estas luzes no voeiro que tem aqui em baixo são facultativas, isto é, o carro de fábrica, saindo novo, não é obrigatório ter, ok? Não é obrigatório ter, mas se tiver é outra história. Então vamos nos focar nas principais, nas obrigatórias. Aos mínimos, estas luzes, nós dizemos mínimos, mas elas têm um nome técnico, um nome próprio, que são as luzes de presença. Então, as luzes de presença chamam-se luzes de presença porque servem para quê? Para assinalar melhor a presença do nosso veículo. Isto é, estas luzes não servem para iluminar, são as tais luzes que nós dissemos há pouco que são mais fraquinhas, elas só servem para que os outros consigam ver melhor o nosso veículo, certo? Portanto, elas não iluminam, são fraquinhas. Então, estas luzes de presença, tal como o nome diz, é só para assinalar a presença do veículo, devem ser utilizadas em que situações? Quando nós fazemos o quê? Andamos em circulação, paramos. Quando é que ligamos isto? Guilherme já está a dizer descargas ou cargas, não é? Isto é parar para fazer cargas ou descargas. Se mudarem de casa, por exemplo, para o caminhão, pode não ser um caminhão, pode ser um carrinho, não é? Para fazer o transporte das vossas mercadorias, ok. Ou quando vão a uma loja comprar muita coisa, não é? Meter os sacos todos para ali, para dentro do carro. Então, cargas e descargas, isto temos que parar, não é? Para fazer cargas e descargas, não vamos fazer em andamento. Muito bem, mais. Numa passagem de nível, parado. Parado, ok. Mais. Quem fala em cargas e descargas também pode falar em quê? Entrada e saída de passageiros. Exatamente. Ora, resumindo e concluindo, o que eu quero que vocês percebam é que estas luzes nunca devem ligar em circulação. Estas luzes servem só quando nós paramos para alguma coisa. E parar, não é parar porque está trânsito, não é parar porque está um acidente, não é nada disso. Quando nós paramos para cargas ou descargas do veículo, não é? Encostamos à berma ou encostamos ao passeio, paramos, durante o período noturno, atenção, porque durante o dia não é obrigatório. À noite é importante porque, aliás, agora há um bocado passamos por um caminhão do lixo, que estava parado com os médios ligados, virado para nós, a encandear. Ele, se estava parado, podia ter desligado os médios para não encandear os outros condutores, não era? Perceberam? Então, estas luzes servem exatamente para isso. Imaginem, nós estamos a andar normal, a circular. Durante a noite, temos que ir com os médios ligados para vermos melhor. Encostamos à direita para parar, para receber ou largar passageiros, para fazer cargas ou descargas. Desligamos os médios e ficamos parados com os mínimos ligados, estes. Ok? Então, estas luzes servem só para sinalizar aos outros que estamos ali, para marcar a nossa presença. Ok? Nunca em circulação, isto é, mesmo durante o dia, que às vezes confundem isto, se estiver a chover e tudo mais, não são estas luzes. Daqui a um bocado já vamos ver quais é que são, ok? Certo? Então, estas luzes de presença é só no período noturno, do anoitecer ao amanhecer, enquanto o veículo está parado para cargas ou descargas, entrada ou saída de passageiros e nas passagens de nível. Ora, passagem de nível é onde passa o comboio, não é? Imaginem, está à noite, vamos a aproximar da passagem de nível. Se estamos a aproximar, isto quer dizer que estamos em andamento ou parados? Exato, se diz aproximar é porque estamos em andamento. Em circulação, à noite, que luz é que eu tenho que utilizar? Médios. Chego lá à passagem de nível, as cancelas estão fechadas. Eu tenho que aguardar que passe o comboio, correto? Então, se eu paro e espero que abram as cancelas, aí é obrigatório por lei desligar os médios e aguardar com os mínimos. Estão a entender? Atenção que esta é uma das perguntas mais erradas das passagens de nível.
é obrigatório nas passagens de nível quando parado a aguardar a abertura da passagem de nível. Porque se disser na aproximação, se diz aproximação está em andamento. Isso é outra história. Em andamento, à noite, são os médios, em circulação. Quando para a aguardar a abertura da passagem de nível, tem que aguardar com os mínimos, quer dizer que desliga os médios e espera com os mínimos até abrirem as cancelas outra vez. Quando abrirem as cancelas, volta a ligar os médios e siga a viagem. Entendido? E isto é só durante a noite, não é durante o dia. É só durante a noite. Ok? Então já sabem, são estas as condições para ligar os mínimos, só quando paramos o nosso veículo para estas situações que eu acabei de dizer, durante o período noturno. Ok? Depois é preciso saber o que está aqui escrito na legenda, que os mínimos só podem ser nos automóveis, são dois, um de cada lado, só podem ser de cor branca. E devem saber que estas luzes não iluminam, como já dissemos, mas são visíveis, devem ser visíveis pelos outros a uma distância de pelo menos... Estou à espera aqui do zoom. 150. Obrigado. 150 metros. Portanto, estas luzes devem ser visíveis pelos outros a pelo menos 150 metros. Ó. Vamos ver assim ao longe. 150 metros, pelo menos temos que ver aquelas luzinhas. Correto? Então, perguntas frequentes dos mínimos. A cor, nos automóveis só podem ser de cor branca, e a distância que elas devem ser visíveis. Devem ser visíveis a pelo menos 150 metros. Atenção que estas luzes não iluminam. Ok? Não digam que elas servem para iluminar, que é outra pergunta que também costuma sair. Se estas luzes de presença, os mínimos, servem para iluminar. E é não. Elas só servem para assinalar a presença a pelo menos 150 metros. Esclarecidos? Com estas? Obrigado. A seguir temos os médios. Stop. Ora, e os médios são umas luzinhas diferentes, não é? Já são mais fortes. Os médios, luzes de cruzamento. E porquê é que as luzes, os médios, se chamam luzes de cruzamento? Porque, exato, à noite, nós em circulação, durante a noite, ligamos estas luzes. Para quê? Para vermos melhor, não é? Só que também não convém causar encandeamento aos outros, não é? E estas luzes de cruzamento, os médios, elas têm uma inclinação para baixo, para o solo, ok? Elas não são viradas diretamente para a frente, elas são inclinadas para baixo, para não encandear os outros condutores. Não só condutores, também peões que andam na estrada, ou animais até, não é? Então estas luzes chamam-se luzes de cruzamento, porque são estas luzes que nós nos cruzamos com os outros, certo? Por isso é que se chama luzes de cruzamento, médios. E estas luzes, lá está, são visíveis, claro, aos outros, mas têm a função de iluminar, para nós vermos melhor. Sim? E devem iluminar, então, com uma inclinação para o solo, para o chão, a quantos metros? Estão à espera. Muito bem, Vilma. 30 metros, até 30 metros. E a cor? Que cor é que podem ser os médios? Já que falamos. Brancas ou amarelas. Estas, os mínimos era só brancos. Os médios podem ser brancos ou amarelos e o feixe de luz tem inclinação para o solo e ilumina até 30 metros. Ok? Portanto, são assim mais fortes, como estão a ver. Cor branca ou amarela. Projetar para o solo um feixe luminoso até 30 metros. Ok? Agora, claro que tem que saber quando é que é obrigatório ligar os médios. Quando é que é obrigatório? Parado nunca, pois não? Tem que ser em circulação. Então, enquanto o veículo circula, em que tempo, horário? Exato. No período noturno é sempre obrigatório, não é? Isto é lógico. Então, durante a noite sabemos sempre que é obrigatório, em circulação, ligar os médios para vermos melhor. Ponto. Mas também devem saber que durante o dia também é obrigatório ligar estas luzes em circulação em algumas situações. Nos túneis? São só 5. Uma mãozinha cheia. Túneis é essa que costuma sair muitas vezes nos testes, não é? Então, a entrar em túneis e circular em túneis, temos que ligar os médios. Mesmo durante o dia, é obrigatório ligar os médios nos túneis. Caso pode dizer,
atmosféricas. Condições atmosféricas adversas, como vamos ter amanhã, por exemplo, um dia de chuva, não é? Dizem. Que nem... Era o que me estavam a dizer agora há pouco, amanhã vai chover, se é verdade ou mentira, não sei. Também temos que ligar em todas as vias de sentido reversível, não é? Exato. Então, espera aí, vamos lá por partes. Túneis, certo? Esta toda a gente sabe, acho eu. Condições atmosféricas adversas, isto é, chuva durante o dia ou nevoeiro, que prejudica a nossa visibilidade, temos que ligar os médios. Mas, por exemplo, quando está a chover durante o dia, ligamos os médios para quê? Para vermos melhor? Não. Isto é, durante o dia nós vamos ligar os médios para o nosso veículo ser melhor visto. Certo? Porque nós durante o dia vemos igual. E vocês no dia a dia, quando estiverem a conduzir, vão reparar que quando está nevoeiro ou quando está chuva, ou chuvas mais intensas, quando os outros carros não ligam as luzes, faz mesmo diferença. Principalmente porque, por exemplo, está nevoeiro ou está muita chuva intensa. O tempo fica mais acinzentado, não é? E carros que sejam, por exemplo, cinza-prata, como este que está na imagem, ao longe, se não tiver as luzes ligadas, vocês não o veem. Vocês vão reparar depois nesses pormenores. É mesmo muito importante ligar as luzes, não se esqueçam. Ok? É obrigatório. Pronto, então, os médios durante o dia nos túneis, condições atmosféricas adversas, e disse a Sara muito bem, nas vias de sentido reversível. Mas, por exemplo, estou-me a lembrar que temos aqui gente nova nas aulas, que, por exemplo, lembro-me agora da Giovanna e da Suelen, sabem o que é que são vias de sentido reversível? Não. Pois, é que uma pessoa ouve isto a primeira vez e pensa, estes portugueses só inventam. É ou não é? Quer dizer, não sei se tem no Brasil também. Pode ter. Não, o que é? Não Vias sei. de... Já esqueci, vias de sentido reversível. Eu já vou mostrar. Então, vamos lá mostrar. Não te preocupes que não são só... Vias de mão dupla, não? É mais ou menos. Olha, mas não se preocupem que não são só vocês que não sabem. Até nós portugueses, antes de ouvirmos falar disto, também não sabemos o que é. Ok. Ora, vamos lá ver, não é aqui que eu queria mostrar. Então, sim, é aqui. Vamos mostrar aqui. Oh, eu estou a dormir. Ah, meninos, vocês não me dizem nada. Sinais. Ora, vamos lá mostrar. Então, aqui, onde é que elas andam? Marcas rodoviárias. E temos aqui as chamadas vias. Até vou pôr o título para verem como é que se escreve. Neste caso, diz aqui que estas linhas que estão marcadas no chão, estas marcas, são as linhas de sentido reversível. Porquê? Porque estas linhas estão colocadas nas vias de sentido reversível. Então, por exemplo, neste caso, nesta faixa de rodagem... Ele pode fazer ultrapassagem, então, não é? Não. Por exemplo, olha aqui, nós temos esta estrada toda, portanto, isto é faixa de rodagem. De um lado ao outro temos uma estrada, certo? A faixa de rodagem. Nesta faixa de rodagem temos quantas vias de trânsito? 1, 3. 2, 3. E esta do meio, onde tem as linhas, é a tal reversível. Porquê? Porque nesta do meio, o trânsito é reversível. Tanto pode ser, por exemplo, no meu sentido, daqui para lá, como podem abrir no sentido contrário. Agora, não podem ser ao mesmo tempo. Senão batiam de frente, não é? Então, como é que nós sabemos se podemos ir no nosso sentido naquela via? Como é que sabemos? Tem que ter sinais. E que sinais é que são? Estão em cima. São sinais que é? Variáveis. Não. Aquilo tem tipo umas setinhas. Ai. Estas setinhas, não é? Sim. Ora, vou sublinhar Retação de vias. esta e esta. Portanto, estes sinais estão juntos e depois no início da via tem a setinha verde virada para nós, no nosso sentido, e eu sei que posso utilizar aquela via no meu sentido. Como às vezes trocam, isto é, fica vermelho para mim e verde para os outros. Isto para quê? Para regular melhor a intensidade de trânsito. Por exemplo, há horas que há mais trânsito no meu sentido, daqui para lá, então abrem aquela via do meio para ajudar a fluir melhor o trânsito, porque tem duas vias naquele sentido. Ao fim da tarde, por exemplo, já abre ao contrário. Não é que há mais trânsito de lá para cá, então ficam as duas vias abertas de lá para cá.
Portanto, isto é para regular melhor a intensidade de trânsito, ok? Não são vias muito frequentes, isto é, por exemplo, aqui na nossa zona norte não temos, que eu conheça, não é? Se formos lá para baixo, para Lisboa e assim, já encontramos. Agora, o que é certo é que isto sai bastante no código da estrada. Vias de sentido reversível, ok? São as tais vias que têm que ter esta sinalização, ou tem a cruz vermelha ou tem a seta verde, não é? Que é para orientar o trânsito, para nós sabermos se podemos lá circular ou não. E depois, por ser uma via perigosa, no fundo, não é? Porque alguém pode ir distraído e venha em contramão, não é? Pode alguém ter entrado na estrada e não ter reparado. Então, por ser perigoso, é que mesmo durante o dia, quem circula naquela via do meio, que é a tal reversível, quem circula ali tem que ligar os médios. Para quê? Para que os outros condutores consigam ver melhor o nosso veículo. Estão a entender? Pronto, não se esqueçam que isto é obrigatório. Vias de sentido reversível, tal como nos túneis. É só pensar, túneis e vias de sentido reversível. Por serem situações mais perigosas, somos obrigados a ligar os médios para os outros nos verem melhor. Certo? Pronto, agora já ficaram todos a saber o que é que são vias de sentido reversível. Então, continuando, onde é que nós íamos? Nos médios. Ainda faltam 3 situações, só para falar, não, faltam 2, desculpem. Já dissemos 3 situações para ligar os médios durante o dia. Foi nos túneis, vias de sentido reversível e nas condições atmosféricas adversas. Chuva, nevoeiro, por aí fora. Mais, só faltam 2. Ninguém sabe? Porquê? Alguém disse aqui Ponte 25 de Abril. Toda a gente conhece a Ponte 25 de Abril? Se não conhecem, é só ir a Lisboa que ficam a conhecer. É a ponte que temos na capital, uma das, não é? Que atravessa lá de Lisboa para... Ó, meninos de Lisboa, aqui no TikTok. Atravessa de Lisboa para onde? Para Almada? Não disse Algarve? Almada? É para a margem sul, exatamente. Isso. Então, a ponte 25 de Abril, sim, somos obrigados a ligar os médios numa das vias da ponte 25 de Abril. Porquê? Porque a ponte 25 de Abril tem a chamada via de sentido reversível. Por isso é que é obrigatório na ponte 25 de Abril, estão a entender? Porque na ponte 25 de Abril tem vias de sentido reversível. Entendido? Portanto, vou recapitular as 3 que já dissemos, que é para ficar na memória. Túneis, vias de sentido reversível, condições atmosféricas adversas e só faltam 2. Vou ter que ir aqui ao TikTok, vocês não me estão a dizer? Meninos de TikTok, digam-me lá, as 2 que faltam. Rafaela, não. Estão a dizer nos cruzamentos de pouca visibilidade. Não. Durante o dia, se não tiver a chover, sou obrigado a ligar, só se estiver a chover. Passagens de nível também não é essa a resposta. Estão a ver como se enganam nas passagens de nível? Passagem de nível é obrigatória durante a noite e pode ser durante o dia se estiver a chover. Não tem a ver com a passagem de nível, tem a ver com as condições atmosféricas. Então, ninguém chega lá. Está fraco. Tem que ser, eu vou dizer tudo. Nem tudo, Diogo. Ora, puxa pelo neurónio. Nem tu, Vitória. Ó Telma, tu sabes, que eu sei que sabes, que estiveste na minha aula de motociclos ao fim da tarde. Já. Posso ter, faz favor, outra vez. Faltam 2 situações para sabermos que é obrigatório ligar os médios durante o dia. Dissemos nos túneis, vias de sentido reversível, passagens... condições atmosféricas adversas... As motas têm que andar sempre os médios ligados. Exato, já estava a dar a E os dica. veículos que transportam mercadorias. Fez-se luz, graças a Deus. Então, já dissemos as 5 situações obrigatórias. Agora, é isso mesmo. Atenção, são só 5 situações que somos obrigados a ligar os médios durante o dia. Não inventem passagens de nível, não inventem ponto 25 de Abril. Não inventem, são só 5. Túneis, vias de sentido reversível, condições atmosféricas adversas, chuvas e nevoeiro,
Motociclos e ciclomotores, portanto as motas, são obrigados a ligar sempre os médios, mesmo durante o dia, ok? E veículos que transportem matérias perigosas, não é? Tipo eu, quando vos levo a casa, por exemplo, levo matéria perigosa dentro do carro. Ok, matérias perigosas, motociclos e ciclomotores, condições atmosféricas adversas, túneis e vias de sentido reversível. É só pensar nesta... Olha, pensem que é uma mãozinha cheia e nunca mais se esquecem. Pronto. Está entendido? Então já sabem, os médios são brancos ou amarelos nos automóveis. O feixe de luz, a luz deve iluminar até 30 metros. E são estas as condições que somos obrigados a ligar. Os médios. Entendido? Ainda se lembram da distância dos mínimos? Que os mínimos deviam ser visíveis a quantos metros? 150. Os médios, 30. Fixem, porque estas são das perguntas que saem mais das luzes, não é? A distância que elas devem iluminar ou ser visíveis. A seguir, o que é que temos? Máximos. E os máximos são as chamadas luzes de... Ora, stop, faz favor. Ora, luzes de estrada. E porquê é que há os máximos que lhe chamam luzes de estrada? Porquê é que se chama assim? É mais fácil para depois não se esquecerem, não é? Portanto, os mínimos, são luzes de presença porque servem apenas para assinalar a presença. São fraquinhos, só para ser visíveis, assinalar a presença. Os médios chamam-se luzes de cruzamento porque são as luzes que nós usamos para cruzar com os outros e não causar encandeamento. E as luzes de estrada são os máximos porque iluminam a estrada toda, não é? Aquilo é luz a dar com força. Ainda bem que não se paga na EDP isto. Não é? Se viesse na conta, olha. São umas luzes mais fortes, não é? Bastante. Por isso é que iluminam melhor a estrada. Por isso é que se chamam assim. Ok? Então, os máximos de que cor é que podem ser nos automóveis? Brancos ou amarelos. Okay. Iguais aos médios, não é? Podem ser brancos ou amarelos. Só que estas luzes já são bastante fortes, iluminam bastante mais, por isso elas são viradas para a frente e causam encandeamento, não é? Atenção que o encandeamento, encandearmos, imaginem, vocês ligam os máximos sem querer, não é? E vão com eles ligados por aí fora, causa encandeamento. Ora, o encandeamento é uma contraordenação muito grave. Imaginem que vocês esquecem no vosso dia-a-dia, com os máximos ligados. Azar, de lá para cá vem a GNR ou a PSP. Vem a polícia. E vocês com os máximos ligados. Carta provisória. O que é que vos vai acontecer? Lá vêm eles outra vez para a escola, não é? Ficam sem carta e voltam à escolinha. Certo? Portanto, é mesmo isso. É uma contraordenação muito grave. Atenção aos máximos. Dá para perceber porque aparece logo um símbolo azul assim forte no painel de instrumentos. Não é a única luz azul que aparece no painel de instrumentos, por isso dá bem nas vistas. Não se esqueça. Muito bem. Então, somos obrigados a ligar estas luzes em alguma situação, os máximos? Obrigatório. É obrigatório ligar à noite? Pronto, então a pergunta é se é obrigatório em alguma situação eu ligar os máximos. Não, eu ligo se quiser, mas não é obrigatório. Mas quando é que nós usamos mais vezes estas luzes? Em que situações? Em que dentro das localidades ou fora das localidades? Fora, porque dentro da localidade nós temos normalmente muita luz, não é? Lá fora temos os candeeiros, temos muita coisa, não é? Então, normalmente na localidade não precisamos destas luzes. É mais fora das localidades quando não temos iluminação exterior, correto? No entanto, tem que ter cuidado para não causar encandeamento. E causam encandeamento aos outros a uma distância inferior a quantos metros? Hã? Quantos? Diz. Estavas a dizer bem, Vitória. 100 metros, é isso. Então, veja lá, máximos então, são as luzes que podem ser também brancas ou amarelas, são fortes, como estão a ver, iluminam a pelo menos 100 metros, pelo menos, ok? Agora, podem iluminar a mais que isto, mas pelo menos 100 metros. Tem que iluminar. Por isso é que a menos de 100 metros causam encandeamento. Entendido? Esta pergunta costuma sair.
pelo menos 100 metros e causam encandeamento. Outra pergunta de código. Podem ligar os máximos num túnel? Sim ou não? A pergunta é esta. Num túnel podemos utilizar os máximos? Sim ou não? Estou à espera de respostas. Oi? Meninos, sim ou não? Vocês têm vergonha de falar comigo? Até a Mata a dizer acha que não. Se podem usar os máximos num túnel, sim ou não? A pergunta é fácil. Podes, não provocar encandeamento, podes. Só estou à espera de mais respostas aqui. Ok. Bem, mas também erram bastante. Porquê? Porque o que é que nós dissemos agora há pouco? Nos túneis é obrigatório ligar luzes. Cruzamento, médios, é obrigatório ligarmos os médios. Mas ao dizermos isto, estamos a dizer que é proibido ligar os máximos? Não. Agora imaginem, normalmente os túneis têm iluminação lá dentro, não tem? Se houver um apagão, fundiu a luz, pum. Eu vou sozinho dentro do túnel, não vai ninguém à minha frente, não vem ninguém de lá para cá, estou sozinho, não posso ligar os máximos para ver melhor? Posso. Não é que seja normal, muito frequente, porque normalmente temos iluminação dentro do túnel, certo? Mas se não houver iluminação dentro do túnel e eu não causar encandeamento a ninguém, posso usar os máximos. Portanto, é obrigatório ligar os médios sim, mas com isto não quer dizer que é proibido ligar os máximos. E porquê é que se enganam na resposta? Porque ficam com a ideia dos médios no túnel. E depois chegam lá e carregam no não e está errado. Entendido? Portanto, é obrigatório os médios, mas não é proibido ligar os máximos. Muito bem. Pronto. A nível de luzes, vamos fazer só assim um resuminho. Mínimos, médios e máximos. Cores. Vamos começar pelas cores. Os mínimos são as únicas que só podem ser brancas. Médios e máximos podem ser brancas ou amarelas. Vocês estão a ouvir este som? Faz-me lembrar as missas sempre. Sim, vocês a responder a todos ao mesmo tempo. Agora a missa. É verdade. Agora, e a distância das luzes? Os mínimos devem ser visíveis, não iluminam, devem ser visíveis a pelo menos. Agora o Pai Nosso já não sei eu lá muito bem. 150 metros. Médios iluminam até 30 e máximos iluminam a pelo menos 100. Isso mesmo. Portanto, 150 para os mínimos, 30 para os médios e 100 para os máximos. Pronto, estas são as perguntas frequentes das cores das luzes e distância que elas devem ser visíveis ou iluminar, certo? Dos médios já sabem que há aquelas situações todas para saberem onde ligar. À noite é sempre obrigatório em circulação. Durante o dia, naquelas 5 situações: túneis, vias de sentido reversível, condições atmosféricas adversas, as motas, motociclos e ciclomotores e as matérias perigosas, veículos que transportam mercadorias perigosas, certo? Pronto. Agora, mais luzes aqui na frente, obrigatórias. Pisquinhas. Não esqueçam, meninos, que os piscas são para ser usados. Porque é uma das formas muito importantes que nós temos para comunicar com os outros, não é? Para dizer o quê? Quer ir para ali, quer ir para acolá. Se não derem pisca, é uma chatice. Mas muitos até nem dão. Pois, mas vocês têm que fazer a diferença. Os outros, que já andam na estrada, burro velho não aprende línguas, não é? Que é o que diz o ditado. Pau que nasce torto, tarda ou nunca assim de direita. Também diz outro ditado, não é? Agora, vocês que estão a sair daqui fresquinhos, novinhos, código da estrada todo aqui na cabeça, vão chegar lá fora e não vão dar piscas como os outros? E é que vocês nas aulas de condução, eu sei, e vocês vão saber, vocês vão reclamar com os outros: não deu pisca, e eu não sabia que podia entrar na rotunda, se ele tivesse dado pisca eu tinha entrado. Vocês vão reclamar com eles. Então não façam aos outros aquilo que não querem que façam a vocês, certo? Pois é. Além de que não usar os piscas, que é obrigatório nas situações que devemos, não é? É uma contraordenação grave, ou muito grave se for em autoestrada. Estão a ver a importância dos piscas também, porque é iluminação obrigatória, não é? Então, só por aí já é grave em geral ou muito grave nas autoestradas.
E depois queixem-se que no exame os examinadores são maus. E eu ainda não vi ninguém a reprovar por não dar um pisca. Eles até facilitam. Pronto, falei agora sério, agora vamos continuar. Não, porque é ao dia-a-dia vermos muita gente a não dar piscas e irrita um bocadinho, não é? Muito bem, então os piscas que não é preciso saber muito, é para virar para a direita, virar para a esquerda ou o que mais? 4 piscas. Os piscas em simultâneo, isto é, os 4 piscas são situações de Iminente perigo. emergência, uma travagem de emergência, por exemplo, não é? Quando tu pegas num carro, perigo constante, és tu. Exato. Ou se for uma situação de perigo, uma avaria, um acidente, que fiquem imobilizados na via pública, são as luzes de perigo. Por isso é que os piscas em simultâneo chamam-se luzes de perigo, ok? Pronto, mas os piscas, independentemente de serem os 4, isto é, dar o pisca para a direita ou para a esquerda, é para sinalizar manobras, ou mudanças de direção, ou estacionar, ou inverter o sentido de marcha, temos que sinalizar, correto? Muito bem. De que cor é que podem ser os piscas na frente do automóvel? Laranja, amarelo, amarelo, laranja, não. Ou é um ou é outro. É amarelo ou é laranja? Olha, posso-vos dizer uma que ainda não estão a dizer, que é brancos. Podem ser brancos, já agora, ou alaranjados. E pronto, não fui eu que inventei isto, porque se fosse eu punha amarelo, que assim ao menos ninguém se enganava. Porque os médios, os máximos podem ser brancos ou amarelos. Os piscas também podiam ser brancos ou amarelos, que tornava isto mais simples, não é? Mas não, piscas podem ser brancos ou alaranjados. É o que é. Mais nada. Já agora, as luzes no voeiro, que não são obrigatórias, como dissemos agora há pouco, certo? Não é obrigatório, como eu disse, o carro sair de novo, de fábrica, com elas. Mas este carro que tem as luzes no voeiro, elas têm que estar a funcionar. Isto é, se elas estão ali, têm ali o equipamento, vocês têm que as ter a funcionar. E só podem ligar as luzes no voeiro quando? Quando está no voeiro. Não podem usar as luzes no voeiro se não estiver no voeiro, ponto final. Isto é uma pergunta de exame também. Isto é, se estiver no voeiro, desculpem, se não estiver no voeiro, não está no voeiro, e nós usarmos as luzes no voeiro, por exemplo, durante a noite, há quem goste de ver o carro cheio de luzes, não é? E liga médios, liga luzes no voeiro, liga tudo. E se não estiver no voeiro, usar as luzes no voeiro injustificadamente, que é essa a pergunta de código, portanto, sem motivo, ligar injustificadamente é contra a ordenação, certo? Mas será leve, grave ou muito grave? Usar sem necessidade, atenção, não é necessário, não está no voeiro, mas ligou as luzes no voeiro, qual é a contraordenação? Vai presa, quer ver? É leve. Reparem, não é tão mau, isto é, não está no voeiro. Ligam aquelas luzes. São umas luzes que causam um bocadinho de desconforto aos outros. Não é nada de muito grave. Por isso é uma contraordenação leve, ok? Atenção que esta sai no código da estrada. É contraordenação leve, ligar injustificadamente, sem motivo. Mas há outra pergunta sobre estas luzes também, que é, se estiver no voeiro, está no voeiro e eu não ligo as luzes no voeiro, qual é a contraordenação? Ou é grave, ou é muito grave se for numa autoestrada. Porque isto é o geral, todas as luzes que são obrigatórias e nós não as ligamos, é grave, em geral, ou muito grave nas autoestradas. No caso excepcional é, se ligarmos as luzes sem motivo, as de nevoeiro, ligar as luzes no voeiro injustificadamente é leve. Ok? Não esqueçam esta. Mas se tiverem então as luzes no voeiro, como este carrinho tem, que cor é que elas podem ser na frente? Brancas ou amarelas. É igual aos médios e máximos. Podem ser brancas ou amarelas. Muito bem. Entendido na frente? Está tudo. Agora passamos às retaguardas. Agora vou pôr em pausa. Ora bem, temos ali no título e começamos logo pelas luzes de presença, que no fundo são parecidas com as da frente. Lembra-se que nós falámos nas luzes de presença à frente, que até dissemos que eram os mínimos, não é? Atrás também é obrigatório ter luzes de presença, isto é, automaticamente ao ligar umas da frente, ligam as de trás, certo?
E depois em circulação atrás vemos sempre as luzinhas ligadas, não é? Quando estamos à noite, por exemplo, convém que tenham luzes atrás, senão os outros não vos viam. Então, as luzes de presença, é obrigatório, claro, naquelas condições que dissemos na frente. Durante a noite, não é? Elas vão estar sempre acesas. E quando paramos o veículo, para cargas ou descargas, entrada ou saída de passageiros, ou nas passagens de nível, à noite, não é? Agora, há uma diferença, é que na frente estas luzes só podiam ser de cor branca, atrás, vermelhas, ok? Só podem ser vermelhas estas. Agora vamos lá para o play. Cor vermelha, lá estão elas. E a mesma coisa, devem ser visíveis a pelo menos 150 metros. Portanto, é tudo igual às da frente, a função troca a cor. Na frente é branco, atrás é vermelho. Ponto. Mais luzes atrás, tem? Obrigatórias? Ok, podemos começar pela travagem. Quando vocês travam com o travão, qual é o travão para travar? Enquanto circulam, enquanto conduzem? Meninas, aliás, meninas e meninos, temos aqui mais do que a Giovana e a Suelen. Temos mais brasileiros também. Vocês já se habituaram ao nosso travão? Sim. Sim. É. E no início era confuso ou não? No início é confuso, mas depois se habitua. Exato. Tem que fazer. Vocês já estão aqui em Portugal há quanto tempo? 3 anos, né, gente? Então, 3 anos. então já sabes tudo. Tem algumas coisas ainda que são difíceis. Mas nos primeiros meses, quando estavam cá em Portugal, nós falávamos chinês, não era? Basicamente. Precisávamos de legenda por baixo. Mas e para vocês é muito mais fácil perceber o que a gente está falando porque consome muito conteúdo brasileiro. Exatamente, é isso. Não consome nada de conteúdo português. Então chegar aqui Vou ter que começar a mandar as minhas aulas para o Brasil, para vocês se habituarem ao português. Tem que ser. Pronto, mas então já entendem estes termos. Travão. O travão é, neste caso, o travão do pé que eu estou a falar, não é? O travão do pé, que é o travão de serviço. Quando eu carrego no travão, acendem as luzes de travagem atrás. E convém, que é para quem vai atrás perceber que nós estamos a diminuir ou a parar o carro, certo? Ok, estas luzes só precisam saber que cor é que elas podem ser. Isso. Luzes de travagem podem ser vermelhas ou laranjas. Mais luzes obrigatórias. Ok. Iluminação da matrícula. É obrigatório ter atrás, porque à frente não é obrigatório, atrás sim, que é para a autoridade conseguir ver as vossas asneiras e saber de quem é o carro, não é? Não tirem as luzes, está bem? Que é obrigatório. E como é que ligamos as luzes da chapa de matrícula? Quando ligamos as luzes de presença, não é? Portanto, ao ligar as luzes de presença, automaticamente também acendem logo as luzes da chapa de matrícula. Cor. Que cor é que podem ser, ou que pode ser, desculpem, a chapa de matrícula? Não é a chapa, é a luz da chapa. É branco. Exato, só pode ser branca, não meta lá outras cores, está bem? Só podem ser brancas. Ok? E para quê? Para tornar a matrícula legível. E deve tornar, isto é obrigatório saber, deve tornar a matrícula legível a pelo menos quantos metros? 20 metros. Portanto, atenção, luz da chapa de matrícula deve ser branca e tornar a matrícula legível a pelo menos 20 metros. 20, ok? Mais luzes obrigatórias. Portanto, já vimos presença, travagem, a matrícula. Marcha atrás. Luz de marcha atrás é obrigatória? Não. Não, porque a marcha atrás só pode ser feita quando o motor não está com o nariz. Muito bem. Não, é obrigatório ter luz de marcha atrás. Apesar... Parece estranho isto que eu estou a dizer, não parece? A vossa sorte é que essa pergunta já não tem saído muito no código. Porque antes saía, há uns anos atrás. Sim, que o pessoal faz marcha atrás desta em prioridade. Sim, mas... E já vão perceber porque é que ela não é obrigatória. Mas não é obrigatório, é facultativo. Isto é, pode ter ou não. Ok? Se tiver, que todos os carros hoje em dia têm, não é? Se tiver, de que cor é que pode ser? Branca. É uma luz que só pode ser também branca. E qual é a funcionalidade da luz de marcha atrás? Para que é que ela serve? É para melhorar a visibilidade.
Não é, Diogo? Não é para sinalizar aos outros, é para nós vermos melhor. Por exemplo, à noite eu quero estacionar e atrás do meu carro tem outro. Se estiver escuro, convém eu ter um bocadinho de luz lá atrás, não é? Para ver, para não bater. Então, a ideia da luz da marcha atrás, a função da luz, é mesmo iluminar uma parte da retaguarda do meu veículo. Claro que, à partida, nós pensamos, e toda a gente pensa, que estas luzes servem para os outros perceberem que nós estamos a fazer marcha atrás. E está errado. Porquê? Porque, pelas regras de marcha atrás, eu só posso iniciar a marcha atrás quando não há veículos à minha retaguarda. E se não há veículos à minha retaguarda, ninguém precisa de ver a luz de marcha atrás. Porque eu só posso iniciar a marcha atrás quando não está lá ninguém. Entenderam? Por isso é que ela não é obrigatória. No entanto, sabemos que hoje em dia todos os carros têm, e até ainda bem que têm, porque ilumina uma parte da retaguarda, por isso é que só pode ser branca. Uma coisa que também tem que saber é que há uma luz em que tem um alcance máximo de quantos metros? 10. Portanto, é uma luz que não pode ser demasiado forte, senão confundia com o médio, não era? Portanto, esta luz da marcha atrás ilumina até 10 metros. Imagina, se ela iluminasse a 20 ou a 30, era igual aos médios, não é? Os médios iluminam até 30 metros e são brancos, por exemplo, não é? Se a luz da marcha atrás também iluminasse a 20 ou a 30, quase que se confundia com um carro a vir em contramão, não era? Quando eu visse ali as luzes fortes, pensava, é lá, vem ali um maluco em contramão. Portanto, tem que ser uma luz mais fraca, não é? Então, de marcha atrás ilumina até 10 metros. É pergunta de exame de código. Só pode ser branca até 10 metros. Mais luzes obrigatórias. Vou recapitular. Piscas. Estava a ver que não ia dar piscas hoje. Então, tínhamos os piscas à frente, também temos que ter atrás, não é? Só que, atrás, de cor é que eles podem ser? Vermelhos ou amarelados? Vermelhos ou amarelos? Sim, amarelados. Ou é amarelado ou é amarelo. Amarelo. É vermelhas ou amarelas? Isso. Vermelhas ou amarelas? Laranjas. Vermelhas ou laranjas. Já vamos recapitular as cores direitinho. Vão ver que não é assim tão difícil de decorar. Mas são vermelhas ou laranjas atrás. Amarela é só na frente. Mais luzes obrigatórias. Acabou? Não há mais? Temos a luz de travagem e as luzes de nevoeiro. Travagem já dissemos. Agora falta a luz de nevoeiro, exatamente. E à frente, que não era obrigatório, lembra-se? Atrás passa a ser obrigatório ter pelo menos uma luz de nevoeiro do lado esquerdo do veículo. Portanto, podem ter duas, mas pelo menos uma tem que ter obrigatoriamente do lado esquerdo. E porquê o lado esquerdo do veículo este? Que é o lado próximo do eixo da via, do lado dos condutores, não é? E os outros condutores que vêm atrás de nós, tendo aquela luz no nevoeiro do lado esquerdo, é mais visível para eles, certo? Portanto, é pelo menos uma do lado esquerdo. E de que cor é que pode ser a luz no nevoeiro? Atrás. Vermelho ou laranja? Só vermelha. É só vermelha? É sim, senhora. Pois é. Pois é. Essas as travagem é que é vermelho ou laranja, não é? Isso. Ora, mas como eu disse, vamos agrupar agora as luzinhas todas que acabámos de dizer. Portanto, já falámos nas luzes todas da retaguarda do veículo, certo? Agora vamos agrupar as cores. Falamos em duas que podiam ser vermelhas ou laranjas. Vermelhas ou laranjas. Quais é que nós falámos que podiam ser vermelhas ou laranjas? Travagem e piscas. Portanto, as luzes de travagem e os indicadores de mudança de direção, os piscas, podem ser vermelhos ou laranjas. Depois dissemos outras duas luzes, dois tipos de luzes, que só podiam ser vermelhas. Que são as de presença, os mínimos, e as de nevoeiro. Portanto, presença, que são estas que eu estou a mostrar na imagem, mínimos, presença e nevoeiro só podem ser vermelhas. E depois temos outras duas que só podem ser brancas. A da matrícula e a da marcha atrás. Estão a ver? Agrupamos as 6 luzes, foram 6 que nós dissemos, agrupamos as 6, duas em duas. Duas podem ser vermelhas ou laranjas, travagem e piscas, ok? Duas só podem ser vermelhas, que são as de nevoeiro e as de presença, ok? E duas só podem ser brancas, que é de marcha atrás e chapa de matrícula.
Difícil? Não. Muito bem. Pensam que já acabou? Não. Ainda temos muito pela frente. Além das luzes, os automóveis têm que ter na retaguarda uns refletores. Já ouviram falar nisso? Sim. Agora vamos lá buscar os refletores. E o que é que são refletores? Já vou procurá-los que eu estou a ver mal. Aqui. Ora, os refletores são estas coisinhas ali, olha. Okay? Isto é, se vocês estacionarem o vosso carro durante a noite lá fora, na via pública, convém que ninguém o leve à frente, não é? Convém que o carro seja visível. Então, durante a noite, nós não vamos deixar as nossas luzes ligadas para tornar o nosso veículo visível, pois não? Senão depois no outro dia não há bateria. Correto? Mas atrás tem que ter uns refletores, tem que ter ali uma parte qualquer no veículo, são 2 obrigatórios. Tem que ter ali qualquer coisa que faça este tal reflexo. Isto é, quando o outro automóvel vem com as luzes ligadas, reflete, como está a refletir agora ali uma partezinha da traseira do veículo. São chamados refletores. Ok? Pronto, neste caso vocês estão a ver que tenho aqui, como pode ter aqui nos para-choques em baixo, isto é, depende do modelo do automóvel, certo? Tem que ter 2, um de cada lado. Independentemente se está em cima, se está em baixo, mas tem que estar ali, um de cada lado, certo? Ora, o que é preciso saber? De que cor é que podem... estava a ver se estava ali em baixo. De que cor é que podem ser os refletores nos automóveis? Só vermelhos, só podem ser vermelhos. E se repararem, tem ali a dizer que tem que ter a capacidade de refletir a pelo menos 150 metros. Ora, isto aqui vai substituir que luzes? As de presença, não é? Isto é, os mínimos. Como eu disse, nós não vamos deixar as luzes de presença ligadas durante a noite, senão ficávamos sem bateria. Para substituir as luzes de presença na retaguarda, para o veículo ser mais visível lá fora à noite, tem estes refletores. Têm a mesma função. São vermelhos e devem tornar o veículo visível a pelo menos 150 metros. Certo? Mas uma coisa muito importante, e é a pergunta de exame. Os refletores nos automóveis podem ser de que formato geométrico? Perceberam a pergunta? Isto é, que formato geométrico? Se pode ser quadrado, redondo, oval, retangular, forma de estrela. Mais. Há muitas formas, não é? Então, os automóveis têm que ter obrigatoriamente refletores de que formato geométrico? E disse o Diogo muito bem. Não triangular. Ora, ao dizermos não triangular, quer dizer que pode ser tudo menos triangular. E porquê? Ora, se não pode ser triangular é porque os existem triangulares, existem refletores triangulares. Por acaso este carro parece um bocadinho triangular, mas não é, para não? Ele tem ali aquela parte redonda e o triângulo não tem um lado redondo, para não? Então não digo que isto é triangular. Então, os triangulares existem, refletores triangulares, mas são exclusivos para alguns veículos. Muito bem, Inês, aqui no TikTok. Porque os refletores triangulares são exclusivos para os reboques e semi-reboques. Portanto, só os reboques é que têm refletores triangulares. Os automóveis são não triangulares. Entendido? Vermelhos e visibilidade até 150 metros. Muito bem. Ora, continuando. Agora, vamos a outro tipo de iluminação. São estas luzes azuis rotativas, que é dos veículos que circulam em marcha... Estava à espera que dissessem lenta. Marcha de urgência, não é? Veículos em missão urgente de socorro têm que ter aquele kit especial de luzes e sonoros, não é? Portanto, a sirene e as luzes especiais. Para assinalar, então, que circulam em missão urgente de socorro, certo? E esta luz rotativa azul deve ser visível a que distância? Pergunta de exame, sai muitas vezes. Sai tantas vezes que vocês nem se lembram. Deve ser visíveis a que distância?
Jesus. 50 metros. Vocês já ouviram esta matéria? Eu lembro-me. 50 metros para a luz rotativa azul. Já se for a amarela, a luz rotativa amarela, que é dos veículos que circulam em marcha lenta, devagarinho, devem ser visíveis estas luzes a pelo menos 100 metros. 100 metros. Então, recapitulando, a azul, 50 metros, a amarela, 100 metros. Esta, marcha lenta, e a azul, marcha rápida. Missão urgente de socorro. Agora, temos as placas retrorefletoras. Aquelas plaquinhas que estão aqui em baixo deste veículo. Este é um exemplo. São as placas retrorefletoras. Ora, isto faz parte da iluminação porque elas refletem, e convém refletir também durante a noite. Mas tem que saber o que é que indicam estas placas. Elas podem ser assim duas juntinhas, podem ser só uma, duas separadas, na horizontal, na vertical, mas alguns veículos são obrigados a ter estas placas. Quais? Os veículos pesados. Pesados, automóveis pesados, aqueles caminhões ou autocarros, não é? Pesados de mercadorias ou pesados de passageiros, isto é, têm um peso bruto superior a quantos quilos? Para ser pesado. Exato. Para ser pesado tem que ter mais de 3.500 quilos de peso bruto. São os pesados, os grandes, não é? E sim, para nós percebermos e termos a certeza que é um automóvel pesado, tem que ter aquelas placas, estas, as barrinhas, não é? Não pensem no Kinder Barrinhas. Lembrei-me. Você traz-me um roçado se me trouxesse um Kinder? É que... Pode ser o Kinder Surpresa, que eu também gosto. Bem. Sabes? Então, continuando, agora perdi-me com o meu Kinder. Perceberam estas placas? Pesadas. Ora, aqui na sala disseram veículo longo, mas esta não é a dizer que o veículo é longo, pois não. Porque se o veículo for longo, é porque tem quantos metros? Até 12 metros de comprimento. Longo? Sim. Não, é ao contrário, tem mais. Ok, tem 12 metros de comprimento. Então, estas que nós estamos a ver agora na imagem indicam que é um automóvel pesado, isto é, tem mais de 3.500 kg de peso bruto, sabemos que é um pesado, e tem comprimento até 12 metros estes. Porque se tiver mais de 12 metros, tem que ter as plaquinhas a dizer veículo longo. Por isso é que é longo, tem mais de 12 metros de comprimento. Percebido? 12. Ó meninos, se ficarem na dúvida se é 12 ou 15, que eu estou para aqui a ler, contem as letrinhas que diz as duas palavras, veículo longo. Quantas letras no total tem ali? Já contaram? Não me digam que não conseguem contar quantas letras tem aqui. Eu ponho o este para ver melhor. Tem 11 mais o espaço. O espaço não conta, só quero as letras. Eu disseste que tinha o espaço, colocaram mais uma. Daí dar as duas. Não, só quero as letras. Quantas é que contaste? Ela disse 11. Oh, menina Sara, agora vamos lá contar. Veículo longo. No outro dia tivemos uma aula, e eu não sei se foi contigo ou se foi com a Anselmo, não tenho certeza. Mas estava, ou se calhar foi nos 13, dizia que tinha que ser 12 mais o espaço. Se calhar foi por causa dos 13. Então pronto, mas estas placas, veículo longo, é para sinalizar os veículos que têm mais de 12 metros, são veículos longos, ok? Porque até 12 é o normal, mais que 12 é excepcional, são veículos longos. Então, neste caso, contando as letrinhas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o veículo tem 7, e depois tem 8, 9, 10, 11, 12. Isto é, as duas palavras juntas têm 12 letras. Então, se ficarem na dúvida, já sabem, estas placas sinalizam veículos com mais de 12 metros. É só contar as letras, que é para não responderem 13, ou 16, ou 18, que estavam para aqui a dizer. 12. Muito bem. Depois, vamos só falar destas. Estas não costumam sair muito no código da estrada, mas pode sair e também convém saber. Isto é, quando a mercadoria que é transportada nos veículos é demasiado grande e ultrapassa as dimensões normais,
têm que ser sinalizadas, ok? Então, se na parte de trás, na retaguarda do veículo, a carga exceder as dimensões do veículo, tem que colocar este painelzinho, este quadrado, às barrinhas brancas e vermelhas, não é? Por exemplo, nunca viram aquelas relotes, as caravanas, autocaravanas, que levam uma motinha lá atrás, ou uma bicicleta? E muitas vezes nessas autocaravanas, como levam esses veículos, aquilo excede a dimensão do veículo, certo? Está mais para fora. Então têm obrigatoriamente que colocar esta plaquinha atrás. Certo? Onde tem a bicicleta, por exemplo. Muito bem. Depois, estas são importantes, porque estas sim vocês têm que saber, que estas plaquinhas laranjas, que é obrigatório ter à frente e à retaguarda do lado esquerdo, que é o lado mais próximo do condutor, não é? Estas placas laranjas sinalizam que é um veículo que circula, ou que transporta, desculpem, matérias perigosas, ok? Pronto, podem ser assim, ou aqueles caminhões de transporte de combustíveis, por exemplo, ou qualquer coisa assim, certo? Então, veículos que transportem matérias perigosas têm que ter as plaquinhas laranjas, uma à frente, outra à retaguarda, do lado esquerdo. Estas têm um código, e as outras não tinham. Porquê? Porque é que tem ali o código ali o número? Portanto, dependendo da carga que transporta, porque é uma matéria perigosa, e então, imaginem, caso haja um acidente em que aquele condutor daquele veículo não esteja lá presente, esteja inanimado, desmaiou, por exemplo, vocês ao ligarem para chamar a assistência, deem logo este número, embora vocês não saibam o que é que ele indica, não é? Mas dizem, há um acidente com este veículo e na placa tem o número 301202. Pronto, eles assim já sabem qual é o tipo de matéria que está ali e já vêm preparados para aquilo. Ok? Muito bem. Depois, tem estas aqui dos veículos que circulam em marcha lenta. Aquele triângulo parece o triângulo dos acidentes, não parece? Mas não é. O triângulo dos acidentes é um triângulozinho vermelho só, não é? Este aqui, se repararem, é um painel triangular, ok, mas tem o bordo laranja e a parte interior vermelha. E é um painel que indica que é o veículo que circula em marcha lenta. Certo? Lembram-se de eu falar da luz rotativa amarela? Lembrei-me de uma pergunta de exame de código. A luz rotativa amarela, que é dos veículos que circulam em marcha lenta, tipo este que está aqui na imagem, não é? Deixa eu ver se tem aqui mais algum. Não diz. Não, estava a ver se notava-se melhor. Pronto, mas dá para ver ali a luz rotativa amarela, não estão a ver? Então, a luz rotativa amarela tem que ser colocada em que zona do veículo? Do lado esquerdo, se possível, por cima do tejadilho, se tiver. Se não tiver, tem ali um poste. Embora os tratores agrícolas hoje em dia são obrigados a ter a cobertura, não é? Mas pronto, estas pirilampos, como eu costumo dizer, as luzes rotativas amarelas, do lado esquerdo, por cima do tejadilho. Sim? Muito bem. Já vimos esta, desculpa. Agora, já não é daqui? Não. O que é que eu quero? Só para acabar. É 1 minuto. Prometo. Sabe que os meus minutos transformam-se em 5 ou 6. Tenho essa capacidade. Já falámos das luzes todas obrigatórias, que situação somos obrigados a utilizar e tudo mais, certo? Agora, avaria de luzes. Se elas avariarem, podem circular? Sim ou não? Sim. Avariou. Fundiu. Avaria de luzes. Podemos, depende. Ora, podemos circular na via pública, olhem, para começar, até vou pôr aqui a vermelho, nas autoestradas, AE, proibido. Isto é, não podem circular com avaria de luzes. Certo? Portanto, diz o artigo do Código da Estrada que é proibido circular com avaria de luzes na autoestrada. Mas agora imaginem que vocês vão todos contentes, bem, na autoestrada, a 40 a hora. Podem? O mínimo é 50, não é? Mas é para andar rápido. Agora imaginem, vamos na autoestrada e fundiu de repente uma luz. O que é que eu faço? Temos que parar. Não posso teletransportar, não é? Estás na autostrada? Paras no meio da autostrada. Vais parar no meio da autoestrada? Escolhe uma lâmpada que tens aí,
Ora, vamos parar onde? A ver, Pronto, agora é assim, ei, calminha, tem duas situações. Atenção que isto é pergunta de exame de código e vocês erram. Porque há duas situações. Mas vamos fazer uma pausa, vamos passar às outras vias. Já vou falar das autoestradas outra vez, porque o que eu vou dizer a seguir vai fazer sentido, ok? Nas outras vias, sem ser autoestrada, podemos circular com a avaria de luzes se, na parte da frente, vou escrever azul agora. Portanto, nos outros casos, sem ser autoestrada, se na parte da frente do automóvel tiver a funcionar o quê? Portanto, na parte da frente, para poder circular ainda na via pública, embora avariassem algumas luzes, podem continuar se na parte da frente tiverem os dois médios. Portanto, tem que ter os dois. Imaginem, fundiu tudo. Ok? Está tudo fundido. Mas. Eu disse fundido. É. Mas tem os dois médios a funcionar. Não tem mínimos, não tem nada, mas tem os dois médios. Ok, ainda pode circular na via pública. Portanto, uma situação é esta. A segunda situação é os dois mínimos. Portanto, tem dois mínimos, duas luzes de presença, não é? Mais um médio do lado esquerdo. Médio e esquerdo. Pronto, vou pôr só assim que dá para perceber, não dá? Então, estão a ver que há duas situações possíveis. Na frente do automóvel, se tiver dois médios a funcionar, pode ainda continuar. Ou dois mínimos com um médio do lado esquerdo, que é o lado do condutor. Certo? Mas se tiver, por exemplo, os dois mínimos com um médio do lado direito, podem circular na via pública? Não. Ok? Portanto, só podem continuar a circular com a avaria de luzes se tiverem, então, os dois médios ou os dois mínimos com o médio do lado esquerdo. Ponto. Não há outra solução. Só há esta. Sim? Na retaguarda. Retaguarda. Podemos continuar se tiver a funcionar pelo menos. Ora, pensem enquanto eu escrevo. Já pensaram? Ora, as luzes de travagem são importantes, não são? Então tem que ter pelo menos uma luz de travagem. Mais, não é ou, é mais. Hã? Não é nada disso. Está a ler mal. Na retaguarda só podem continuar a circular se tiver a funcionar pelo menos uma de travagem. Aqui é indiferente, pode ser uma do lado direito ou uma do lado esquerdo. Tem que ter uma luz de travagem mais uma luz de presença, que é o mínimo, não é? Presença do lado esquerdo. É importante, não vão andar à noite sem nenhuma luz lá atrás, não é? E esquerdo. Portanto, só há estas soluções, isto é, estas possibilidades, desculpem. Se houver avaria de luzes, tirando a autoestrada, sem ser na autoestrada, na parte da frente só podem continuar a circular se tiver os dois médios ou os dois mínimos com o médio do lado esquerdo, portanto uma coisa ou outra, certo? E na retaguarda só tem uma hipótese, que é ter uma luz de travagem a funcionar e uma luz de presença do lado esquerdo. Certo? Agora, voltamos à autoestrada, em que dissemos de início que era proibido circular com a avaria de luzes. Ok. Mas imaginem que eu vou por lá fora e fundiu alguma luz. À partida, posso imobilizar o meu veículo na berma, não é? Porque imaginem, se furar um pneu também vou parar na berma, correto? Então, se houver uma avaria de luzes na autoestrada em que não tenham a funcionar aquilo que está aqui em baixo, isto é, na parte da frente os dois médios ou os dois mínimos e o médio do lado esquerdo, e na retaguarda a luz de travagem e a luz de presença, na autoestrada, se não tiverem isto a funcionar, o que é que tem que fazer? Imobilizar mesmo na berma e chamar a assistência. Mas se tiverem isto que está aqui escrito a funcionar na autoestrada, podem
é excepcionalmente continuar a circular até à próxima área de serviço ou saída. Estão a entender? E estas duas perguntas costumam ser no exame de código. Portanto, em autoestrada, pode continuar a circular com a avaria de luzes se tiver uma destas situações, estas situações que estamos aqui a ver, certo? Mas se não tiver, somos obrigados a imobilizar, mesmo, na berma, e chamar a assistência. Entendido? Mas, regra geral, é proibido na autoestrada circular com a avaria de luzes. E como eu digo, se o carro avariar, ou se furar um pneu, também tem que parar na berma. Portanto, não é assim tão absurdo parar na berma da autoestrada caso haja uma avaria de luzes durante a noite, não é? Se tem as luzes avariadas, é perigoso na autoestrada. Entendido? Muito bem, só foi um minutinho, como eu disse, não é? Está um minutinho acabado. E estamos com a aula acabada. Meninos, esperem lá. Vamos despedir do Zoom, esperem lá. Meninos de Zoom, amanhã o quê? Sexta? Ai, não é Zoom, enganei-me. Estou a falar para o TikTok agora. TikTok, amanhã, sexta-feira, tem aula às 7 na aplicação, não esqueçam. Aula às 7. Olha, a Bia Couto está a dizer que o exame dela, o centro de exames é no Porto. É sim, senhora, ou ACP ou IMT. Meninos, até amanhã às 7 na aplicação.